Hoje nós temos um tema muito importante para todo mundo aqui, que tem como título Família Blindada. Amém? Amém? Família Blindada. Por isso que cantamos aí o hino Casa de Bênçãos, que vamos cantar novamente ao final da mensagem. Contamos com vocês, amém? Amém. Então que bom estar aqui em Agrestina com vocês para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia e aprendendo do Senhor sobre o seu plano, o plano de Jesus para cada família aqui da igreja e também daquelas que estão nos assistindo através do canal do YouTube O Alto Clamor. Convido você, irmão e irmã, a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 24, a partir então aí do verso 37. Mateus 24, verso 37. Antes de lermos, nós vamos fazer uma oração para que a gente possa entrar guiados pelo Espírito Santo nessa leitura. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, a Tua palavra está aberta, o Teu povo está aqui diante da Tua face. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que nos ajude a nos concentrar no que será estudado agora, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor restaure a nossa família, que o Senhor possa habitar aí no meio de nós e que nessa manhã o Teu nome seja glorificado. Nós oramos agora pedindo o Espírito Santo para nos guiar, em nome de Jesus, amém. Olha só, querido irmão e irmã, Mateus 24, do 37 em diante, falando aqui sobre os tempos de Noé. E você vai compreender o que tem a ver o tempo de Noé com nossa família nos dias atuais. Verso 37 vai dizer: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, o dilúvio, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não a perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado para trás. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada para trás. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse, olha só esse texto, olha o 43. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperarem. Esse texto nos fala de vigilância, nos fala de cuidado com a família, nos fala de prontidão. E o verso 43 é o destaque para mim e para você nessa manhã, porque diz que se o pai de família soubesse a hora que vem o inimigo, o ladrão, a surpresa, se ele soubesse, ele não seria apanhado de surpresa. Ele estaria o quê, irmãos? Pronto, preparado. Esse texto fala de família. Você conseguiu identificar? Esse texto fala de família. O pai de quê? De família. No início, onde começamos a ler aqui no verso 37, falou que nos dias de Noé, assim também seria a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu com a sociedade naquela época ocorreria novamente nos dias precedentes à volta de Jesus. Quando você lembra de Noé, nós nos lembramos automaticamente da sociedade da época. E a sociedade da época levantou uma violência,
um comportamento tão pecaminoso que levou Deus a se arrepender de ter criado a raça humana. O comportamento da raça humana naquela época foi tão terrível, que Deus resolveu de uma maneira drástica destruir a raça humana. Por isso que o texto diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes de Jesus voltar, a situação do mundo estará da mesma forma que esteve antes do dilúvio vir sobre a geração antediluviana ali do tempo de Noé. Eu quero chamar você para ir para Gênesis capítulo 6, para você ver o que aconteceu com Noé naquele tempo. Gênesis capítulo 6, não, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, verso 1. Gênesis capítulo 7, verso 1. Amém? Fácil de achar, não é? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 7, verso 1, é dito: o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda o que, irmãos? Toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Veja o cuidado de Deus com a família de um justo. Em meio a uma geração corrupta, uma geração violenta, uma geração de pecado, pessoas que estavam longe da verdade, longe de Deus, não amavam o Criador, estavam envolvidas em tudo quanto não presta, uma geração totalmente corrompida pelo inimigo, a ponto de Deus se arrepender de ter feito a raça humana. Deus olhou para a humanidade e viu ali um ponto de luz, diga amém? Amém. E esse ponto de luz era Noé e sua família, em especial o patriarca Noé. E ele disse: entra na arca, você e toda a sua família. Eu pergunto a você nessa manhã aqui na igreja em Agrestina: você deseja ser salvo, você e sua família? Amém. Amém. Lá em Atos tem um texto que diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A influência de um sacerdote do lar é primordial para o exercício da salvação da sua família. O homem, dentro de uma família, dentro da célula sagrada da família, é o ponto principal onde Deus partirá com a sua obra de salvação para com a sua família. O homem que não cuida da espiritualidade da sua casa está deixando Satanás cuidar dela. Esse é o primeiro alerta aos pais. As mães são mulheres, mulheres são auxiliadoras. Quando Deus foi criar Eva, disse para Adão: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Por isso farei a partir dele uma mulher idônea, uma auxiliadora. O que é uma auxiliadora ou um auxiliador? O que é um auxílio? É ajuda. É uma ajuda. Se você tem aqui uma obra a ser feita hoje à tarde, e você quer auxiliar nessa obra, você estará fazendo o que na obra? Ajudando. Auxílio é igual a ajuda. Então a mãe dentro da família precisa ajudar o pai no que se refere ao trabalho missionário dentro da família. Grave essa informação aqui, queridos irmãos. Grave essa informação. O primeiro campo missionário seu é a sua casa. Depois vem a igreja, vem a sua rua, vem o seu trabalho, vem o seu bairro, vem a sua cidade. O primeiro campo missionário seu está em sua casa, é a sua família. Os primeiros a serem alcançados para o céu é os seus familiares. Os primeiros a serem evangelizados por você é a sua família. Isso passa pelo cuidado da religião no lar. Veja, a religião no lar requer culto familiar, irmãos. Quantos aqui têm feito culto familiar? Levante sua mão aqui, quem faz culto familiar? 4 pessoas, pai, irmãos. 4 pessoas, que é o que eu consegui visualizar aqui,
entre muitos que existem aqui presentes, apenas 4 pessoas estão fazendo o culto familiar. Eu vou falar um pouquinho, antes de ir para mais textos, eu vou falar um pouquinho sobre a importância ao culto familiar. Olha só, o primeiro ponto já vai ser o mais forte. Você está preparado para ouvir? Eu posso falar? Posso falar? Está preparado? Se prepare aí, aperta o cinto, segura aí na cadeira. O culto familiar, a falta dele, atenção, viu? Todo mundo aí na sonoplastia, você que está sentado aí na frente, não se distraia, não se distraia. O culto familiar, a falta dele, é um convite para os anjos caídos habitarem em sua residência. Esse já é o primeiro ponto e o mais forte. Uma casa, uma família que não tem culto familiar é uma habitação de demônios. É por isso que existe muita discórdia, muita briga, falta de fé, falta de paz em casa, falta de progresso da família, falta de um monte de coisa, de saúde física, mental, espiritual. Por quê? Porque aonde o demônio chega, ali existe a destruição. Ele não veio senão para matar, roubar e o quê? Destruir. Uma família que não se estrutura na fé, que não tem a religião no lar, é uma família que convida silenciosamente, dia após dia, o demônio para morar consigo. Agora veja a diferença. Uma família que estabelece a religião no lar e que tem culto familiar todo dia, é uma família que não tem presença do demônio em sua residência. Cadê o amém? Amém. Uma família que tem culto familiar é uma família totalmente blindada. Por isso que o tema de hoje eu escolhi família blindada. É uma família blindada. O que é uma blindagem? É algo quase impenetrável para alguma coisa que vem de fora atingir você. Um carro blindado, dificilmente o assaltante entrará nesse carro, ou uma bala vai penetrar nesse carro, porque ele está o quê? Blindado. Uma família blindada é uma família que tem culto familiar todo dia e que constrói diariamente muros fortificados espirituais ao seu redor. Uma família com culto familiar tem filhos protegidos das más influências da escola, tem filhos protegidos das más influências da internet, tem esposas equilibradas e auxiliadoras, tem maridos cuidadores do lar sacrificando-se pela família, tem família reunida na igreja, tem família trabalhando pela fé e pela salvação de pessoas. É diferente ou não é? É ou não é? Você já pensou que sonho seria esse? Toda a nossa família envolvida com as coisas do céu, se preparando para a volta de Jesus? Todo mundo acordando cedo e fazendo culto familiar? E eu vou dizer agora para você algo que é totalmente assim, deveria ser algo que está na mente de todos nós adventistas, mas que parece tomar-se no esquecimento diário isso aqui que eu vou dizer. Veja, o culto familiar, irmãos, o culto familiar, ele tem a duração apenas de 7 minutos. Você sabia disso? O culto familiar ele só dura 7 minutos. Vamos lá ver como é que é os 7 minutos? Posso passar para vocês? Posso? 7 minutos, ó. Vai variar entre 5 a 7 minutos. O que vai dar entre 5 a 7 minutos é o tamanho do hino que vai cantar. Tem hino de 3 minutos, hino de 5, hino de 1, né? Hino de 2 minutos, dependendo do hino. Então vem comigo, presta atenção. Começa-se com um louvor. Pega o hinário, escolhe o hino e cante com a sua família. Hoje é fácil porque tem o hinário no YouTube. Você pode soltar o hino no celular e todos cantarem. Amém? Amém. Esse hino vai ter, dependendo de que hino vai ser cantado, vai ter 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, no máximo 5 minutos, se olhar. Eu acho que nem Castelo Forte talvez chegue a isso. Talvez chegue, mas são poucos que chegam a 5 minutos. Terminou o hino, o pai, ou o responsável pela família, e se não é o pai, é a mãe que vai tomar esse partido aí, essa obra, vai pegar a Bíblia, atenção para esse momento, viu? Vai pegar a Bíblia e vai ler um verso, escolhido anteriormente. Não é escolhido na hora não, é anterior. Afinal de contas, o culto para Deus deve ser organizado. Então, anteriormente, o responsável pela leitura bíblica vai ter escolhido já um verso.
Só precisa um verso. Se você quiser pegar um bloco de texto todo, pode pegar, mas para simplificar, um verso. Apenas um verso vai ser lido. Quando você lê esse verso, não precisa explicar. Olha, esse verso, o Senhor quis dizer isso não precisa. Só vai ler e deixar que o Espírito Santo cause a impressão individual em cada membro da família. Amém? Amém. Deixa o Espírito Santo agir em cada membro, para cada um ter suas percepções pessoais, individuais, do que Deus falou naquele verso. Então, um hino, uma leitura de um verso, e após isso, uma oração. Uma oração simples de entrega da família, de pedida de ajuda a Deus para colocar em prática aquele verso que foi lido. Depois da oração, todo mundo se levanta, que estava de joelho, todo mundo se levanta, se abraça, se beija, deseja um bom dia a cada um, e cada um vai para as suas atividades. Diga amém. Isso dura somente 5 a 7 minutos. É difícil ou fácil de fazer? Oi? Isso é algo difícil? Precisa ter um treinamento para fazer isso aí? Não, só precisa ter amor pela salvação da nossa família. Amor a Deus. Então perceba, acordei, culto familiar, não, é culto pessoal primeiro. Quando você fizer o seu culto pessoal, aí sim é o culto familiar. Porque você, homem, sacerdote do lar, não pode dar o que você não tem. Você só pode dar o que você tem. Então você precisa ir buscar algo antes, no pessoal. Você acorda cedo. Cristão deve acordar cedo. Cristão que quer o céu não se acorda 9 horas da manhã, 8 horas. Cristão que quer o céu, ele se acorda 5, 5 e meia, 4 e meia. Cristão que quer o céu. Agora, cristão que não está nem aí, quer viver aqui e daqui mesmo se acabar, ele acorda 8 horas, 9 horas, que não dá tempo para mais nada. Ou até 7 horas, que já vai correr para o emprego, vai correr para algum compromisso. Acorda 7 horas, aí não dá tempo de pegar a Bíblia, não dá tempo de culto familiar, não dá tempo de nada, vai embora. Sai para a guerra sem armas, sem treinamento, sem nada. Resultado, derrota. Soldado que vai à guerra sem preparação, morte na certa. Morte na certa. Então presta atenção comigo aqui, igreja de Deus, presta atenção. Acordou? Devocional pessoal. Bíblia, lição da escola sabatina, um livro do Espírito de Profecia. Primeiro é o quê? Cadê? Bíblia, a lição da escola sabatina e, de novo, para inculcar. Bíblia. Só a última vez agora, bem forte. Amém? Amém? Todo dia. Ah, eu estou meio doente hoje. Não importa, tem que ter. Eita, hoje está muito frio, tem que ter. Está muito quente, tem que ter. É todo dia, de sábado a sábado. Todo dia. Você faz o seu sozinho logo cedo. Quando acabar, cada um de fazer o seu, aí reúne-se a família. Certo? Reúne-se a família para o culto familiar. Todo mundo já cheio do Espírito Santo, do devocional pessoal. Ali você vai fazer o louvor, a leitura do texto, a oração, e todo mundo vai para a luta. Aí sim o soldado vai para a guerra firme, focado, cheio do Espírito Santo, com as armas da fé, com a armadura de Deus. Aí pode vir o que vier que você vence. Amém? Aí seus filhos vão estar protegidos dos falsos ensinos que tem nessas escolas hoje em dia, das influências ruins, porque na hora que acontecer uma influência para ele, ou até na internet, no celular, ele vai dizer: opa, o Senhor me falou no culto de hoje, meu pai leu, eu vi da Bíblia, eu vi do Espírito Santo que isso aqui não é para mim não, estou fora. Aí o seu filho sai fora. Agora, se o seu filho não tem essas informações todo dia, como é que ele vai sair fora do pecado dos outros se ele não sabe? Ele não está preparado. Entendeu? Então você vai fazer seu devocional pessoal, depois o culto familiar. E atenção, o culto familiar, ele é feito 2 vezes por dia. Então eu vou ter culto na minha casa todo dia, durante 7 minutos pela manhã e 7 minutos antes de dormir. Amém? Amém. Antes de dormir, reúne todo mundo de novo.
agradecer pelo dia, pela proteção de Deus, até mesmo pelas dificuldades que teve, porque faz a gente crescer, buscar mais Deus. E aí vai ter o quê? Um louvor, o que mais? Bíblia e oração. Todo mundo se abraça, se beija, boa noite, e vai dormir sossegado. Aí se cumpre o que diz o Salmo, quando diz: em paz me deito, porque o Senhor me sustenta. Você entendeu, amada igreja? É preciso essas rotinas espirituais para que a sua família seja um lugar de casa de bênção, para que mude a situação atual da sua família. Você está cansado das coisas que estão acontecendo na sua casa? Eu sei que está. Das discórdias, da discussão, da gritaria, da falta de paz. Você prefere estar mais fora do que dentro de casa, porque não aguenta mais a gritaria, a falta de respeito, a falta de amor. Está cansado disso? Faça os exercícios espirituais, culto familiar. O culto familiar bota todo inimigo que tiver dentro da sua casa para correr. Amém, irmãos? Amém. Todo inimigo. Sabe por quê? Olha para mim. Olha para mim. O que foi que Jesus disse quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dele? Amém. Aonde Jesus está, o que acontece com o inimigo? Você entendeu? Culto familiar estabelecido todo dia na minha casa é Jesus todo dia na minha casa, diga amém. É Jesus todo dia na minha casa e na sua. Culto familiar. Agora não tem Jesus, aí vem o outro time. Aí vem a turma de lá, a turma das trevas, os anjos do mal. E aí ele encarna de você ali, ele não tem outra ocupação, eles não são advogados, não são médicos, não tem trabalho para fazer, nem faculdade para estudar. A vida deles é perturbar a vida do ser humano. É só isso. Ele só trabalha para a destruição e perdição da raça humana. Então depois que um anjo se estabelece na sua casa e arma acampamento, acabou-se. Para ele não tem descanso, não tem sono, não tem fome, nem frio, nem calor. Ele vai trabalhar 24 horas. E até você dormir, ele está trabalhando para destruir você e sua família. Se você for o culto familiar, religião no lar em casa, aí quem vai habitar lá é os anjos do céu. Amém, igreja? Amém. E aí eles estarão trabalhando 24 horas sem parar para a salvação de vocês e para a minha salvação. Culto familiar. Quem aqui deseja, quem está recebendo aí o impulso do Espírito Santo para colocar o culto familiar em vigor em sua residência? Levanta a mão. Quem está tendo desejo agora de botar em prática? Culto familiar, amém. Olha a diferença, só tinha 4, agora tem todo mundo. Amém? Todo mundo aí fazendo culto familiar. Se eu morasse em Agrestina, eu ia de casa em casa de manhã, só para ver se estava tendo medo. Mas de comida para cá todo dia não dá não, né? Mas o Espírito Santo vai estar indo. E ele vai conferir com você e abençoar a sua vida se tiver um culto familiar. Gente do céu, presta atenção. Culto familiar na sua casa. Culto familiar na sua casa. Vai ter anjo do céu presente. Vai ter o Espírito Santo. Vai ter Deus. Vai ter Jesus. A sua casa vai ser o foco do universo. O foco de bênção. O pai nervoso vai deixar de ser nervoso. A mãe aperreada vai deixar de aperreio. Os filhos desobedientes vai deixar de ser desobediente. Eita glória, irmãos. Amém, irmãos? É só fazer o que Jesus manda, irmãos. A vitória é certa. Ela está esperando por você. A bênção está esperando por você. Permita que a sua casa seja casa de bênção. Só que você tem que fazer a sua parte. Faça um culto familiar. Você ora, ô Senhor, salva minha família, meu esposo que não vem para a igreja, minha esposa que não vem, meus filhos que é desobediente, não vem a Bíblia, eu me empurro, o pai não vai. Você só pede, mas você não faz a sua parte. Faça o culto. Nem que você comece sozinho, mas faça o culto. Comece a cantar o louvor em voz alta, ler a Bíblia em voz alta, orar em voz alta. Ou hoje ou amanhã ou depois os outros, lá dentro do quarto, lá na cozinha, lá no quintal, está ouvindo. Um dia ele diz, eu tenho que ir, aí vai. Amém, irmãos? Amém. Creia no Senhor e será salvo tu e tu. O interesse de Deus não é salvar só você não. O interesse de Deus é salvar você e sua família.